Quero meditar com você em Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Sem dúvida, Gênesis 1, verso 1 é um dos mais conhecidos e decorados textos bíblicos pelos crentes. Quando a igreja promove gincana bíblica, um dos textos que primeiramente é citado para ganhar pontos para a equipe é esse. Contudo, são poucos crentes que realmente o interpretam corretamente e se preocupam em estudá-lo profundamente. Esse verso, como toda a Escritura, nos ensina verdades profundas para a nossa vida cristã. Com o desejo de aprender um pouco mais sobre essa passagem, vou expor algumas das suas verdades reveladas. Como regra, antes de interpretar o texto, é preciso olhar quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, que essas perguntas, sendo respondidas, elas fornecerão informações que contribuirão para o bom entendimento da passagem. Então vamos lá pela primeira pergunta para nós entendermos esse texto. Quem escreveu esse texto? O autor desse texto, como de todo o Pentateuco, foi Moisés. Este fato é confirmado em várias passagens do Antigo Testamento. Mas principalmente temos o testemunho do Senhor Jesus, que após a sua ressurreição, aparece aos discípulos a caminho de Emaús e expõe, baseado nas Escrituras, as profecias messiânicas, começando por Moisés, uma referência na forma judaica ao Pentateuco, que inclui naturalmente Gênesis. Essa passagem em que Jesus fala aos discípulos a caminho de Emaús está em Lucas 24, verso 27, e depois Lucas mais uma vez narra Jesus falando aos discípulos, não aos que estavam a caminho de Emaús, mas os demais discípulos, e mais uma vez Jesus, lá no verso 44 de Lucas 24, ele fala de Moisés como autor do Pentateuco e naturalmente Gênesis como parte desse Pentateuco que nós chamamos de Pentateuco. Uma segunda pergunta: por que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Ele escreveu esse livro para aquela geração que saiu do Egito, para tirar do coração deles a idolatria e o paganismo adquirido nos 400 anos de escravidão. Moisés não tem a intenção de provar a existência de Deus, mas de instruir o povo de Israel sobre a origem de todas as coisas. Jamais Moisés usaria de uma lenda, de um mito, como alguns teólogos liberais têm pensado, querendo provar, para poder tirar do coração daquele povo o paganismo. Ele não usaria lenda para tirar lenda, seria completamente inconcebível. Mas toda a Escritura narra que de fato o que Moisés ali conta é o que realmente aconteceu. Então você não pode olhar para aquela narrativa como sendo um conto, um mito, uma lenda, mas de fato Deus criou todas as coisas daquela forma. Moisés possivelmente escreveu durante os primeiros anos da peregrinação do povo de Israel, o que lhe dava plenas condições para tanto, tendo em vista que todo o seu preparo anterior a essa escrita foi no Egito, e por isso Moisés é considerado o homem mais erudito da antiguidade. Ele teve um preparo para ser faraó. Então, com estas perguntas que nós fizemos aqui, quem escreveu, para quem Moisés escreveu esse livro, vamos tentar entender um pouco essa passagem, esse texto tão curto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A primeira expressão é no princípio Deus. Esse verso é um resumo de toda a criação, e os versos seguintes, do verso 2 até o verso 31 do capítulo 1, é o relato da criação em detalhes. Então o verso 1 é o resumo, que Deus criou os céus e a terra. Os versos de 2 até o verso 31 são os detalhes de todo esse processo criativo de Deus. É como se Moisés dissesse: Deus criou o mundo e os céus, agora em diante vou mostrar a vocês em detalhes como ele fez tudo isso. É assim que nós podemos entender o capítulo 1. Essa é uma forma que é um estilo de Moisés escrever. Você pode ver que, por exemplo, ele narra no capítulo 1, verso 27, a criação do homem e da mulher.
Mas é no capítulo 2, verso 4 ao 25, que ele vai dar detalhes como foi criado o homem e a mulher. Ele resume e depois ele dá os detalhes. A primeira expressão, então, da Bíblia é no princípio. Mas que princípio é esse? Ou princípio do quê? Essa expressão expressa o propósito do livro, que é mostrar as origens. Esse livro de Gênesis é a origem dos céus e da terra, é a origem da humanidade, é a origem do casamento e da família, origem do pecado e da morte, narra a origem das nações, origem genealógica do povo de Israel através dos relatos dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, esse livro narra a origem de todas estas coisas. Mas voltando aqui os nossos olhos para o texto que nós queremos meditar, no princípio significa que Deus era antes do tempo. Princípio do quê? Do tempo, da matéria. E Deus já existia antes da matéria, antes do tempo, antes do espaço, porque tempo e espaço é algo que está limitado à matéria, limitado àquilo que foi criado, não ao Criador. Então Moisés está dizendo que Deus, que é eterno, ele cria o tempo, ele cria a matéria, ele cria todas as coisas. Então a primeira coisa que nós podemos aprender é que essa expressão no princípio quer dizer que Deus é eterno e que Deus cria todas as coisas a partir dele e não a partir de uma matéria pré-existente, não a partir do acaso, não a partir de um processo evolutivo, não a partir de qualquer outra coisa a não ser dele mesmo. Ele é o causador primário de todas as coisas, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não dependia e não precisava de nada a não ser ele mesmo. Ele era suficiente em si mesmo e ele quis criar tudo para a sua glória e para o seu louvor. E eu termino essa primeira parte introduzindo esse estudo, essa mensagem, para nós continuarmos depois mais algumas aplicações e exposições do verso 1 do capítulo 1 de Gênesis, primeiro verso da Escritura. Que Deus assim nos abençoe e que nós louvemos a esse Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Amém.